Alô, muito boa noite a todos que estão aqui no YouTube. Bom dia, boa tarde, talvez, se você está assistindo agora ou se você está assistindo de manhã, se você está assistindo de noite. Estou aqui arrumando meu cabelo, que, né, em tempos de quarentena, quem está com o cabelo cortadinho é porque não está fazendo bem a quarentena, né, gente? Então, você que está chegando aí, diz um oi, fala de onde está vindo, para que eu tenha uma noção aqui, tá? Para a gente começar a live de hoje. Esperando o pessoal chegar. Enquanto o pessoal está chegando, eu vou dizer para vocês hoje quem ganhou a caneca do mês de maio, que foi o mês passado, tá bom? Então, Felipe, oi Maria, tudo bem? Vão dizendo de onde que vocês estão falando para eu ter uma ideia aqui dos telespectadores de hoje, por favor. Digam também se o som tá bom para vocês, se vocês estão ouvindo bem, para a gente começar. A caneca, ó, quem ganhou uma caneca parecida com essa aqui, ó. Não me Jung, porque tá Freud, é essa que eu tô. E tem também pelo cuidado de si como prática de liberdade. Então, aqui, deixa eu ligar essa luz aqui que eu esqueci também. Ixi. Acho que vai ficar melhor aqui. Pronto. Bom, legal, o pessoal tá chegando. Margarida, legal. De Parnaíba, Piauí, que bacana. Interior de São Paulo. Leia também, tudo bom, Leia? O som tá ótimo, maravilha. Bom, então começando aqui, né? Quem ganhou a caneca do mês de abril, não, de maio, do mês de maio, tá? Que pode escolher entre essa ou entre o cuidado de si como prática de liberdade. Eu não tô com ela aqui agora. Essa não me Jung porque tá Freud, ou a outra, foi a Raquel Pereira. Ela fez 14 comentários no canal e ela ganhou. Então, a Raquel pode entrar em contato com a gente, tá? Aqui no canal Conversa Psi e pegar a sua caneca, receber na sua casa. Eu vou enviar para você na sua casa. Bom, então começando hoje o assunto aqui. Fazer um combinado com vocês, tá, pessoal? Podem ir mandando os comentários. Eu tô ao vivo, mas tem um pequeno delay, tá? Um pequeno delay entre o que eu tô falando aqui e o que chega para vocês. Então, podem ir mandando os comentários que quando eu fizer a pausa, eu dou uma olhadinha, vejo o que chegou de comentários, tá? E respondo o que vem de perguntas e tal. Mas quero fazer aqui um combinado com vocês de que eu vou fazer uma apresentação, né, do tema, uma apresentação das coisas que eu tenho para falar a respeito do tema do vídeo de hoje, da live de hoje. E quando eu entrar, ou quando terminar, desculpa, melhor dizendo, quando eu terminar, eu vejo que tem de perguntas, de comentários e a gente continua, tá bom? Então vamos lá. Bom, hoje a ideia, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só tirar aqui o Ronaldo, já tá bom. A ideia hoje é a gente começar falando da negação, né? A negação é um tema muito caro à psicanálise, né? E a gente trabalha muito com a negação do ponto de vista da parte intrapsíquica, né? Então tem alguns autores que falam que até deveria chamar denegação, né? Uma negação de uma ideia que a gente rejeita, né? No inconsciente. Deixa eu ver se tá.
Voltou. A ideia da fora-oclusão como algo que... Bom, voltou aqui. Tá tudo bem? Não caiu? Que parece que caiu? Não, tá ok. Temos também a ideia da fora-oclusão como algo que nem entra como possibilidade de realidade, né? Dentro da ideia, das ideias possíveis, né? Ou a renegação, que é uma ideia que a gente tenta rejeitar ali, que seria mais parecido dentro de umas perspectivas da perversão. Tem gente que fala nesse aspecto, tem psicanalistas que trabalham com a ideia da fora-oclusão como algo próprio de uma ideia da psicose, né? Estou falando aqui até mais de um campo que foi mais desenvolvido até pelos lacanianos, tá? Mas a minha ideia não é falar da negação nesse aspecto, né? Eu trabalho sempre nos três casos, né? Mesmo com a ideia de negação, porque há uma constância que eu acho que é interessante, que é a grande contribuição da psicanálise, que é a manutenção, né? O Freud vai falando ali da manutenção de uma memória. A gente nunca apaga uma memória, né? Então, até mesmo na denegação, né? Que é quando eu falo, eu tive um sonho, tinha uma mulher e não era minha mãe, né? O que ele vai falando é da marca da existência desse pensamento que teria que ter ali um processo de associação importante. Mas não é sobre essa negação que eu vou falar, né? Então, a marca principal da contribuição da psicanálise é que não se apaga uma memória, não se apaga algo que foi visto, né? O que foi visto não pode ser desvisto. A negação da qual eu quero falar aqui é a de uma dimensão do fenômeno social, né? Da relação, da interação entre as pessoas. Uma negação não da relação minha comigo mesmo, mas minha com o outro, né? A negação, por exemplo, como a gente pode ver num fenômeno que foi nomeado de gaslighting, por exemplo. O gaslighting, ele tem esse nome, ganhou esse nome, justamente por um filme, né, que chama Gaslighting, onde os dois atores, né, eram um casal, os dois atores principais encenavam um casal, onde o homem, né, na relação, ele sempre negava a percepção da esposa. E a cena clássica do filme é onde o filme se passa num tempo antigo, né, onde as luzes eram de gás, né, e ela percebe uma oscilação da iluminação, né, as luzes de gás abaixam e aumentam, e ela fala sobre isso com ele. E ele nega isso, ele fala que não, que ela está maluca, que é um absurdo. Então há uma negação da realidade e isso produz loucura, né? Por que eu acho que é interessante falar deste tipo de negação em especial? Obviamente, pelo momento que a gente está vivendo, né? E também pelo tema que eu escolhi, né? Justamente eu escolhi esse tema para esse quadro, Isola, mas não pira, justamente por esse momento que a gente está vivendo. É um momento de isolamento social, onde muitos de nós estamos, né, percebendo que nossa saúde mental vai caindo, a gente começa a ficar um pouco mais angustiado. Uma coisa também que está acontecendo muito forte, né, eu tenho visto muita gente falando sobre um sentimento de desesperança, né? Até fiz um vídeo no meu canal falando um pouco disso, voltado para quem está aí estudando, construindo o futuro, né? Nessa perspectiva de construção do futuro. O sentimento de desesperança, que é um sentimento de uma angústia muito grande, até um certo ponto um desespero, com uma falta de esperança, com uma falta de perspectiva, com não saber o que vai acontecer, o que vai ser. E a psicanálise nos ensina, né? Então comecei falando da parte da negação mais interna da psicanálise, nos ensina que, por pior e mais dolorosa que seja a verdade,
ela nos ajuda a nos organizar para lidar com a vida, né? Então, eu disse que eu não ia me ater especificamente sobre essa negação, mas sim a outra, mas algumas coisas delas ajudam a gente a pensar aqui. Muito de nossas questões psíquicas, dos nossos problemas, né, é que alguns dos nossos conflitos a gente tenta negar a existência deles, a gente tenta isolar eles e não pensar. Isso volta, né, no caso, por exemplo, da fora-oclusão, né, que eu falei, volta como uma alucinação, volta como uma manifestação real ali, né, de algo que se nega, ou volta num sonho, ou volta numa repetição que a gente faz na nossa vida, né, e que a gente não entende o porquê, ou seja, governa a nossa vida de alguma forma. E enquanto a gente nega, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Isso acontece também nessa outra parte, né, que eu estou querendo trazer aqui. O quanto a gente negar a realidade, também vai acontecer isso, né? Falando de uma parte mais interna, enquanto cada um de nós negarmos a realidade, nós também teremos muita dificuldade de controlar, de ter controle sobre a nossa vida. Então esse quadro, ele vem com essa perspectiva, né? Vem com essa perspectiva de falar sobre realidade, né? E vem na perspectiva de fazer um contraponto com essa outra forma de negação que eu estava falando há pouco, que é essa de gaslight, de maquiar, de mascarar, de negar a percepção do outro, mas que também é, como a gente pode ver aqui, né, de negar dados, de negar o número de óbitos, negar que está tendo uma pandemia, negar que essa pandemia, que a Covid-19 é algo realmente perigoso e que pode levar vidas de uma forma desnecessária, né? Enfim, todas essas coisas que têm acontecido e que fazem com que a gente fique completamente desorientado na vida. Então, a perspectiva desse quadro, vai ter alguns dias, algumas vezes que eu vou falar aqui diretamente, assim como eu estou falando com vocês hoje, e vai ter dias que eu vou trazer um convidado, né, para a gente aprofundar algum tema, de falar com algum especialista sobre algum assunto específico, para que a gente tenha essa interlocução. É um quadro para esse momento, e pensando que esse momento, né? Mas Ronaldo, a gente está 3 meses em isolamento, você vai fazer agora um quadro isola, mas não pira? Bom, a gente tem que ter a perspectiva real do que é o que está acontecendo no nosso país, né? Nesse momento. Nesse momento, a gente, por mais que queira ter uma flexibilização, né, para que volte as atividades, a gente tem que, boa parte das pessoas não vão poder voltar agora. E mesmo as pessoas que vão voltar agora, mesmo havendo uma flexibilização, o que vai acontecer é que vai haver um aumento do número de casos e vai ter que se fechar novamente, mesmo havendo, tá? Todos os especialistas estão dizendo que essa flexibilização vai fazer com que o número de casos aumente muito. A gente está num momento onde a gente não tem nenhum tipo de controle específico da doença. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter que retornar ao isolamento e há algum tempo. A gente não tem ainda a perspectiva de quanto tempo, né? Mas até a gente ter uma vacina que nas perspectivas, nas estimativas mais otimistas, a gente vai ter essa vacina lá para setembro, né? Então, até setembro nós continuaremos com esse quadro aqui, muito provavelmente falando do quanto que a gente pode aí pensar de forma realista a nossa realidade, né, as coisas que estão acontecendo e se planejar efetivamente para viver até esse momento onde as coisas vão poder
voltar a funcionar de uma outra forma. Por quê? Porque a vida não para. Essa também é uma outra realidade, né? A vida não para, né? Não tem como a gente deixar a vida estacionada simplesmente para voltar a viver somente em setembro, ou talvez outubro, ou talvez novembro, ou talvez dezembro, ou talvez janeiro, né? Então, até o final desse mês, o que a gente sabe é que teremos uma perspectiva a respeito dessas vacinas que estão sendo testadas de Oxford. Bom, isso é um dado importante, porque até o final desse mês nós conseguiremos prever se os planejamentos de setembro vão ser benéficos, vão ser positivos para a gente, tá? Tendo uma negativa, né, ao final desse mês de junho, nós teremos uma nova, teremos que fazer novos planejamentos, né, replanejar, porque aí tem vários outros estudos sendo realizados e como que eles podem ou não aí vir como uma salvação para a gente, tá? Então, em resumo, esse canal, esse quadro do canal Conversa Psi, ele tem por perspectiva ajudar, né, trazer aqui questões, informações, reflexões para ajudar a não pirar durante esse isolamento social. E fazendo de uma forma que a gente possa separar mesmo também, né? A ideia do isola, mas não pira é o que a gente pode separar e isolar para não pirar. Né? Então, é importante que a gente possa também, além de entrar em contato com a realidade, também fazer uma reflexão do que está no nosso controle ou não, do que a gente pode realmente cuidar ou está fora da nossa condição de cuidar, para que as coisas mudem ou para que as coisas fiquem melhor. É importante fazer também essa separação, né? Aqui não mais a separação da negação, mas essa separação onde eu posso entender o que eu realmente posso fazer. E de partida, o principal que a gente pode mudar é nós mesmos, né? É a nossa rotina, é a nossa vida, a vida das pessoas que a gente ama e vive ali ao nosso redor, né? Com a gente. E as outras pessoas, as que estão mais distantes, são as que a gente vai ter mais dificuldade de cuidar. E a nível macro, né, a gente tem ainda menos condições, né, tem menos poder. Isso, até certo ponto, traz um sentimento de desesperança que eu estava falando ali no começo. Mas, por outro lado, também possibilita que a gente possa olhar para onde a gente realmente pode fazer. Inclusive, esse quadro foi um movimento que eu fiz a esse respeito, né, sentindo toda essa dificuldade que a gente tem nesse momento, né, como brasileiros estamos passando nesse momento no nosso país. Então foi um movimento importante que eu acho que fiz, né, de ver o que está a meu alcance. E prometo trazer muitas pessoas legais para conversar aqui com vocês. Eu vou dar uma olhadinha nos comentários que chegaram e para depois ir para o segundo ponto que eu queria falar aqui. Só um momentinho. Bom, tô feliz em estar assistindo essa live. Ah, que bacana, bacana, Margarida Mais. Boa noite, doutor Ronaldo, um abraço. Esse eu já tinha lido, também da Margarida. Parabéns, bela iniciativa, valeu, obrigado, Leia. Tenho um sentimento de rejeição, isso é desde a infância. Margarida, acho que seria bacana, talvez, você considerar, né? Acho que esse é um momento mais difícil mesmo, onde algumas coisas se tornam mais difíceis para a gente, né? A gente está num momento onde essa separação de estar junto com outras pessoas, né? Uma coisa que acontece com todo mundo está vivendo um pouco isso.
que é essa diferenciação que antes a gente tinha era corriqueiro, era cotidiano a gente poder estar na presença de outras pessoas. Então, por exemplo, ia para o trabalho, trabalhava com outras pessoas no mesmo ambiente, né? Presentes no mesmo lugar. E agora a gente tem uma situação onde nós trabalhamos sem essa presença dos colegas de trabalho física, né? Então não tem essa coisa da amenidade, do contato, do oi, do como que você tá, né? Dessa coisa mais tranquila. Muitas pessoas entram em reunião de uma forma mais focada, mais direta, né? Então muita gente tem reclamado do quanto é cansativo, né? Esse movimento de estar sempre direto ao ponto, né? Que é o Zoom fatigue, né? Algumas pessoas estão querendo até dar esse nome para esse sentimento, né? A fadiga do estar sempre online. E na hora do almoço, né? Tem ali estar junto com as outras pessoas. E isso faz muita falta e a gente está percebendo a importância disso agora, né? A gente está sentindo esse isolamento de uma forma onde algumas coisas que a gente tinha ali dentro, mais ou menos cuidadas, né? Elas passam a sinalizar de uma forma mais forte agora. Se isso estiver acontecendo, e aí é uma dica que vale para todo mundo que está assistindo aqui. Se isso estiver acontecendo com você, que você possa cuidar disso, né? Hoje tem alguns grupos que estão oferecendo uma espécie de modalidade de plantão, onde se acolhe essa demanda, se pode pensar sobre ela, pensar também se é o caso de desenvolver uma terapia, né, um processo psicoterápico a partir desse momento. Então, eu mesmo conheço 2 grupos de colegas que estão fazendo esse trabalho, um trabalho bacana, importante, necessário nesse momento. E havendo a possibilidade ou a viabilidade de desenvolver um trabalho com esses profissionais mesmo, eles podem desenvolver esse trabalho com vocês, né? Existem vários profissionais que negociam de uma forma a tornar acessível o valor da consulta, né? Então, acho que é uma coisa a se pensar. Sobre o atendimento online, eu preciso dizer aqui que ele não perde o tanto que é perdido, né, na diferença do presencial para o online, é pouco em relação ao ganho que a gente pode ter em fazer a sessão online, tá? Então tem muita gente que tem resistência, até recentemente saiu o vídeo dos Portos dos Fundos, que eu fiquei bastante angustiado ali por conta da imagem que fica da terapia online, né? Mas profissionais sérios fazem sim um bom trabalho que a perda, né, que é essa perda que eu estou falando, que a gente tem, por exemplo, no próprio trabalho remoto, né, não justifica inviabilizar, né, pelo contrário, é uma boa forma de viabilizar a terapia e que vale a pena ser executada, tá? Acho que nesse momento fazer o trabalho online, fazer os atendimentos online é importante e é recomendado, tá bom? Bom, chegou mais algumas perguntinhas aqui. Dr. Ronaldo, pode nos ajudar falando um pouco de como lidar com este medo de, no dia seguinte, perdermos um ente querido para a Covid? Da Leia Leal. Bom, vou falar sobre isso, acho que é importante. E depois eu vou falar um pouquinho da negação. Podem mandar as perguntas, tá? Mas eu vou responder essa, eu vou falar um pouquinho mais da negação, que eu quero falar, e volto a responder as perguntas, tá? Bom, essa pergunta da Leia é uma pergunta muito importante. Nós estamos vivendo um momento de luto coletivo, né?
essa ansiedade, né, pelo dia seguinte, onde pode acontecer de perdermos alguém ou alguém que a gente conhece, gosta, também vir a perder outra pessoa, né? É um momento que, por si mesmo, ele já causa na gente uma certa preocupação, um certo estado de alerta constante, né? E de sentir que a gente precisa se preparar, né? Algumas pessoas podem, nas redes sociais, abrir as suas redes sociais e verem vários relatos de gente que perdeu pessoas queridas, né? E isso vai tocando a gente, vai deixando a gente numa situação de apreensão, né? Que eu acho que é o que essa pergunta traz. De apreensão, mas também de luto, né? De ter que elaborar uma dimensão que é a dimensão de uma perda daquela segurança na vida, a segurança do contato com o outro, né? Um luto que diz dessa elaboração que a gente tem que fazer de uma vida que era com uma série de hoje a gente pode entender como privilégios, né? Mas era uma coisa natural nossa e que agora a gente não tem, né? Essa tranquilidade, inclusive, de encontrar, mesmo virtualmente, com as pessoas que a gente gosta, sabendo ou tendo como expectativa de que vai estar tudo bem, né? É uma apreensão constante. Isso, de certo modo, contribui para esse sentimento, né, que eu acabei de dizer que várias pessoas estão sentindo também, esse sentimento de desesperança, né? Um sentimento de um certo desespero, uma certa angústia e uma falta de esperança. Obviamente, também, né, com toda a situação política do país, e quando eu digo política, a gente vê, por exemplo, o nosso sistema de saúde não sendo utilizado para que se faça medidas de contenção de espalhamento da doença, né? As pessoas que estão ali com o vírus poderem serem mantidas em isolamento para não transmitirem, haver uma testagem grande para a gente saber quem está ou quem não está, né? Pelo contrário, se cria uma indústria da testagem, onde os testes vão de 250 a 480, 500 reais, né? Testes para Covid, onde tem uma parcela da população que pode pagar e vai pagar por esses testes, e uma outra parcela que não tem como testar e os hospitais não testam, a não ser que a pessoa esteja em estado muito grave, né, com sintomas graves da doença, o que é um absurdo, né, do ponto de vista de política pública, para um país como o Brasil, que tem a condição de fazer tão diferente, poderia ter feito, poderia estar fazendo, ainda tem muito tempo e a gente vê que não está sendo feito nada. Tudo isso acho que se junta com uma sensação realmente de desespero e de falta de esperança. Eu vinha dizendo, né, como eu disse, eu vou falar agora um pouquinho de novo da negação. Eu vinha dizendo desse processo, né, de maquiar números, de esconder corpos, né, que é muito próprio, inclusive, de um período que a gente conhece, que é muito nebuloso, que é o da ditadura militar, onde foi tão maquiado, foi tão negado todas essas situações, né, de morte, de tortura, né, de censura, né, censura também como uma forma de negação ali. Foi tão feito isso de uma forma tão forte que algumas pessoas passaram a realmente construir uma realidade paralela. Então, eu queria falar agora desse efeito desse processo de negação, que é a construção de uma realidade paralela. A gente tem visto pessoas construindo uma realidade paralela. Então, todo esse processo
de negação, ele vai num caminho de fazer com que as pessoas construam todo um mundo que é muito próprio e é compartilhado com um grupo de pessoas, né? Um grupo específico de pessoas. Por exemplo, o exemplo que a gente tem mais caricato são os terraplanistas, né? Que por mais que a gente tenha tantas e inúmeras evidências de que a Terra não é plana, né? Então, se você pegar um avião e voar em linha reta, né? Você vai chegar no mesmo lugar, ou seja, isso prova que a Terra é redonda, por exemplo, todos os planetas serem redondos, as imagens de satélite, tudo que a gente tem é que mostra que o planeta é redondo. Mas as pessoas colocam, né, e elas criam toda uma narrativa de que não, de que o planeta não é redondo, de que ele é plano. E isso faz com que a gente comece até mesmo a duvidar da nossa própria percepção. Não exatamente no caso do terraplanismo, tá? Mas a gente precisa lembrar de coisas e falar, não, mas essa pessoa está alucinando, não é possível. E se cria, né, uma ideia que eu tenho falado também, se cria um delírio coletivo. Porque qual que é a noção de delírio? Tá? O delírio é uma realidade que é só minha. Então, a noção mesma de realidade é aquilo que eu posso compartilhar. Mas o que a gente vem vendo acontecer é a criação de uma realidade paralela a essa. Uma realidade onde um grupo de pessoas conseguem, todas elas, fazerem uma negação tão grande, assim como eu tinha dito lá do gaslighting no começo dessa live, elas começam a negar a realidade e construir uma outra na qual elas vivem. E elas constroem, inclusive, uma ideia de que as outras pessoas que estão olhando, né, e não estão negando a sua percepção, essas outras pessoas, elas estão delirando. Né? Então passa a ser uma disputa sobre a verdade, sobre o caráter da verdade. Nesse aspecto, esse quadro, ele vem no sentido de... Eu vou até diminuir aqui um volume que está estourando um pouquinho, que eu estou vendo aqui. Bom, esse quadro, ele vem na direção de construir uma frente, né, de reforçar o que de fato a gente tem como a construção da nossa realidade, a construção comum, né, de impedir, de fazer uma frente a esse movimento que produz delírio coletivo, que produz uma ideia de que 35 mil mortos não é nada, se a gente chegar a 1 milhão de pessoas mortas, isso também não vai ser problema nenhum, coisas desse tipo, né, que produz uma banalização da morte, uma banalização da vida, né? Então a vida perde o valor, todas essas coisas que constroem uma realidade diferente. E que se a gente passar a acreditar nessa realidade, ou se a gente passar a negar a nossa percepção, que percepção? Por exemplo, de que a vida importa, de que a vida de quem a gente ama realmente importa. Né? Se a gente passar a negar os nossos valores, a gente vai caminhar para um lugar muito ruim, muito complicado, muito difícil de reverter. Então, o que o presidente da República está procurando fazer se assemelha, né, a esse processo de negação que eu falei agora do gaslighting, onde você faz com que o outro duvide da sua própria percepção. Você faz com que o outro ele não saiba mais se o que ele está pensando condiz com a realidade ou não. Então, isso produz uma ruptura naquilo que é a segurança, a nossa segurança do que é o real e o que não é. E isso produz loucura. Né? No Gaslighting, no filme, a mulher enlouquece. Porque no momento em que a gente passa a duvidar da nossa própria percepção, no momento em que a gente abandona os nossos valores, como por exemplo, a vida é importante, sim, a gente tende a caminhar por um estado de ruptura interna,
ou a gente se perde da gente mesmo. A gente entra num processo de cisão consigo mesmo, onde eu não consigo mais confiar na minha percepção, eu não consigo mais confiar nos meus pensamentos. Isso pode se dar de várias outras formas e cada uma delas vai desencadeando uma série de sintomas diferentes, mas a origem é essa da disruptura, né? Há uma disjunção. Eu passo a duvidar de mim, eu passo a duvidar do que eu penso, do que eu sinto, do que eu vejo, porque é isso que se produz. Bom, vou ver o que está chegando aqui pra gente, tá? Bastante gente aqui comentando, que legal. Ai, caramba, peraí. Passou aqui muito rápido. Ana, oi Ana, tudo bem? Um beijo para você. Minhas consultas online com você são maravilhosas, Ronaldo. Ó, tá vendo? Façam consultas online, são maravilhosas. Realmente o vídeo do Porta dos Fundos é angustiante, de fato. Eu também achei muito angustiante. Estou feliz de estar assistindo sua live sobre o assunto. Bacana, Maria. Tenho medo de perder alguém da minha família com esse Covid. Acho que esse é um medo que todos nós temos, Maria. É importante a gente poder falar desse medo, né, e reconhecer que não estamos sozinhos nesse medo, tá? Acho que dá para pensar, aqui mensagem da Andrea, acho que dá para pensar também na linha do medo da finitude. O luto coletivo que estamos vivendo nos deixa mais próximos da finitude. Acho que sim, acho que a Andrea traz uma coisa importante aqui, que é todos nós, né, de algum modo, nos organizamos na vida, né, de maneira a pensarmos a nossa vida como um contínuo, né, algo que vai ter um fim, né? Então, hoje eu trabalho muito ou trabalho pouco porque eu estou longe, eu estou no início, né, da minha carreira, eu estou no meio da carreira, eu estou próximo de me aposentar, né? Então, toda essa ideia de ciclo da vida, né? E quando vem uma pandemia dessa forma, ela desestabiliza até mesmo essa noção que a gente tem de ciclo da vida, porque num momento onde o Estado não garante para muitas das pessoas, né, a possibilidade delas cuidarem da sua saúde, onde elas precisam se arriscar, arriscar a própria vida e arriscar a vida dos seus familiares, né, para poder ganhar o sustento, né, ou seja, onde quando o governo coloca para as pessoas ou você morre de Covid ou você morre de fome, e as pessoas, obviamente, não vão morrer de fome, elas não vão fazer essa escolha, né? Se cria uma necessidade de se colocar em risco que mobiliza toda essa ideia da finitude da vida, onde se o fim estiver para agora, tudo bem, não importa, né? Se o fim for agora, não importa. Então, se desestabiliza toda a organização que se tem existencial, né? Uma organização existencial desse fluxo da existência, o que vai ser a minha existência, né? Onde estou e para onde vou, né? Pode ser que acabe daqui a pouco, acabe se eu contrair um vírus. Ou isso acontece também, né? Esse sentimento acontece com um membro da família. Algo bastante complicado mesmo, bastante complicado. Onde todos esses sentimentos a respeito da finitude geram, sim, quando tem essa desestabilização, gera sim muita angústia, gera sim, né, como a Andrea está trazendo, essa sensação de esse sentimento de desesperança. Bom,
Mais um comentário. Margarida. Doutor Ronaldo, nesse isolamento estou com ansiedade, angústia, medo e insônia. Moro só com meu filho. Tô com quase 90 dias sem sair de casa. Pois é, é, Margarida, é importante que você possa ter contato com outras pessoas. Não um contato físico, tá? Mas mesmo não sendo a mesma coisa, como a gente está falando aqui, né? Poder ter contato, conversar com amigos, amigas, familiares, né? Essa relação visual, por mais que ela seja distante, ela ainda é algo melhor do que só o isolamento, tá? Eu tenho aqui alguns vídeos também onde eu falo dessa ideia de que é importante ter alguma rotina onde você divida os blocos, né, o dia em blocos, né, para que não deixe um contínuo no tempo, porque esse contínuo no tempo, então você se perde na hora que está acordando, já não sabe que hora vai dormir, né, como que é a rotina do dia, o que você precisa fazer de manhã, de tarde ou à noite. Então você acaba indo dormir, dorme mal, isso traz mais angústia ainda. Então ter mais ou menos essa organização ajuda a reorganizar os sentimentos. Isso é importante também. Então, se você conseguir falar com amigos, marcar, né, uma videochamada, se for possível, ou uma ligação telefônica, dentro das suas condições, né, o que você puder fazer, vai ser importante para manter essa conexão com as pessoas, né? Por quê? Porque nós somos sujeitos sociais. O que significa isso? Animais sociais, né? Nós dependemos da conexão, né, desse tipo de conexão significativa para que nossa saúde mental ela se mantenha. Se a gente perde essas conexões, é como se a gente perdesse algo importante para a manutenção da nossa saúde mental. Como, por exemplo, fazendo um paralelo com a saúde física, né? É como se a gente deixasse de ingerir alimentos saudáveis para que a gente mantenha a nossa saúde física. Então, é a mesma coisa, é equivalente. Então, é importante manter conexões com as pessoas que são significativas a você. Outro comentário da Ana. Ronaldo, essa falta de esperança, principalmente entre nós brasileiros, pode gerar essa distorção da realidade na população? Aquela situação de pior que está não fica? Acho que sim, Ana. Acho que é por aí mesmo, né? De algum modo, esse pode ser sim um produto e ele deve ser considerado um produto da realidade, porque, veja, essas distorções da realidade é uma realidade, né? Então, o que a gente está vivendo é um processo de subnotificação, todo mundo sabe disso, é um processo de esconder, de maquiar realmente números. Nós sabemos que os nossos números eles são muito maiores do que a gente tem hoje. Eles são no mínimo, né? Se a gente pegar só o número de morte por doença respiratória aguda, eles são no mínimo 3 vezes mais do que o que a gente tem. Né? Então é um maquiamento astronômico que a gente tem aqui, né? É uma subnotificação astronômica. Não que não haja subnotificação de todas as doenças, até que há, né? É difícil a gente ter uma coisa extremamente precisa, mas a gente não está falando dessa subnotificação, a gente está falando de uma subnotificação que é uma engenharia, né? Que se montou para não se ter a informação verdadeira. E quando a gente não tem informação verdadeira, é muito difícil da gente saber o que está acontecendo e para onde que as coisas vão. E, de fato, isso pode trazer uma sensação, né, até uma forma defensiva, né, de que a gente fala, pior do que está não vai ficar. E a gente não sabe exatamente, né? Não dá para garantir que pior que está não vai ficar. Não dá para a gente ter isso como algo que negue,
né? E aí vem esse outro jeito de negar, né? Que negue a gravidade da situação, onde sim, a gente precisa se proteger, né? A gente precisa criar formas, né, coletivas, porque quando a gente tem a ausência total do Estado, tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre biopolítica e necropolítica, ética, né, que é uma aula que eu dei sobre esse tema. É, a necropolítica é quando o Estado faz uma gestão da morte, né? O Achille Mbembe, que é um cientista político que produziu, né, aí bastante, né, dentro dessa ideia, dessa concepção, dessa tecnologia de poder, ele fala do quanto que, quando Foucault fala da biopolítica, isso não serve, é insuficiente para se pensar a gestão da morte que alguns governos fazem. Né? E isso fica muito claro, por exemplo, na nossa atualidade. O como que o governo federal, né, o Palácio do Planalto, né, faz uma gestão da morte como estratégia política, uma estratégia de governo dos corpos, né? Não uma biopolítica, que seria uma estratégia, por exemplo, de investir na saúde, de investir para que se salve as vidas, né? Até como uma forma mesmo de governo, de controle dos corpos, mas não se aposta na necropolítica. E quando a gente entende, né, ou cria na gente uma ideia de que não vai piorar, pior de que isso não fica, a gente nega que sim pode ficar pior, que sim há uma estratégia do Estado para matar a gente, ou matar principalmente grupos específicos, né, que são justamente essas pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis, idosos, né, pessoas que para essas pessoas, né, que estão ali fazendo essa gestão, essas vidas não importam, elas, na verdade, para essas pessoas, acho que nenhuma vida talvez importe, né, só importa o poder mesmo. Mas é um poder que é gestado pela morte das pessoas. Então, a gente precisa entender que não dá para negar que isso está acontecendo e que a gente vai precisar de estratégias coletivas para fazer diferente, para poder se proteger, para se proteger do coronavírus e desse tipo de política, que é sim uma política da morte, né? Uma necropolítica. Vamos ver. Mensagem da Nádia. O dia das nossas consultas é cada vez melhor. Obrigado. Obrigado, Nádia. Obrigado pelo retorno aqui. Nádia também é paciente. Boa noite, doutor. Até outra live. Boa noite, Maria. Até outra live. Andréia também aqui de novo. Subnotificação criminosa, higienista. É isso mesmo, gente. Bom, vamos andando aqui. Como eu disse, tem um delay para chegar as mensagens aqui no comecinho, para que eu chegar aqui para mim, né, os comentários, perguntas. Vamos andando que a gente já está caminhando para o final, tá? Eu vou falar algumas coisinhas e vou ver daqui a alguns segundos se chegaram mais mensagens aqui. O que eu queria dizer para vocês é agora vai haver uma diminuição, né? Há uma tendência a se diminuir o isolamento das pessoas, né? As políticas de isolamento. Isso não significa que a doença está controlada. É importante dizer, gente. Né? Aqui, como eu estou falando da verdade, não significa que a doença está controlada. Quem tem a condição de ficar em casa, quem tem o privilégio, porque se tornou um privilégio, como eu estou dizendo, né? No momento em que você não garante que camadas da população possam ficar em casa, quem pode ficar se torna privilegiado por ficar, porque não é dado o mesmo direito a outros. Sempre que o direito é dado só a algumas pessoas e outras pessoas não têm o mesmo direito, isso é privilégio. Então, algumas pessoas não têm o privilégio de ficar em casa. E até para que a gente possa cuidar dessas vidas, quem tem o privilégio de ficar em casa, fica em casa.
né? Empresas que queiram voltar sem a necessidade maior, né? Ou seja, as pessoas estão trabalhando em casa, estão produzindo, não há necessidade de voltar e querem voltar, conversem isso na sua empresa, né? Conversem isso, porque por mais que a gente não fique extremamente doente, a gente pode ser vetor, a gente pode transmitir a doença para alguém que pode ficar muito mal. Então, é algo importante a ser cuidado. Esse sentimento também de desesperança, né, que assolou muitas pessoas nesse momento agora, tem também a ver com uma ideia de que em julho, né, a gente já voltaria, né? Acho que muita gente pensou que depois de 3 meses ia estar solucionado a questão do coronavírus, né? Como algumas pessoas gostam de falar, a questão do coronavírus no nosso país. E essa ideia de que, poxa, ainda vai demorar, a gente não tem essa perspectiva, não dá para ter essa clareza, acho que dá uma certa angústia, né? Então, toda a vida ela precisa novamente ser ressignificada. Muita gente parou durante 3 meses esperando que ia voltar tudo ao normal e não vê a hora de voltar, né? Tem gente que não vê a hora de sair para a balada, para o barzinho, encontrar os amigos. De fato, né, de fato, dá muita vontade, né? Como eu disse, nós somos seres sociais, dá muita vontade. Nesse caso, também não é interessante que haja um isolamento completo, de você não ver, por exemplo, pessoas que moram sozinhas, né? É importante que você possa ver uma pessoa que você gosta muito, né? Que você possa ter estratégias que você cuide ao máximo dessa pessoa. É diferente, por exemplo, do que eu estava falando agora há pouco, né? Que é achar que agora está liberada, a doença está controlada. Não, né? Se você está sem ver, por exemplo, pessoas da sua família que são muito significativas para você, né? Procura fazer de uma forma que você consiga ver com um certo distanciamento. Entre em contato, né? Como eu estou falando aqui, ó, esse movimento, né? Essa mídia, né? Que a gente tem de vídeo, né? Façam as videochamadas, entendam, reconfigurem a vida de vocês, sabendo que isso vai sim demorar. E tentar ao máximo, todo e qualquer contato desnecessário, evitar. Né? Evitar todo e qualquer contato desnecessário com as outras pessoas. E sim, para que você inclusive possa valorizar aqueles que são extremamente necessários, tá? Então acho que esse é um movimento que a gente pode fazer como coletividade, né? Tentar ao máximo evitar os contatos que são possíveis de evitar, que são desnecessários, e valorizar da forma mais cuidadosa possível que vocês possam ter os contatos que são realmente fundamentais. Deixa eu ver, chegou alguns comentários aqui, caminhando aí para o final. Ronaldo, não sei se você já falou, mas poderia dizer algo sobre a negação em relação ao luto, considerando o luto não somente a perda de pessoas? Tá, vou falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, doutor Ronaldo, pelo seu carinho. Estou amando essa live. Deus o proteja. Observo que você é um ótimo psicólogo. Posso falar com você no privado? Sim, podemos falar. Ok. Andréa, Margarida, Aline, excelente ponto. Muitas pessoas estão desesperadas, angustiadas no confinamento. A saúde mental fica extremamente abalada. Fica mesmo, Aline, tem razão. Por isso que falei dessa necessidade de cuidar das relações significativas. É momento de se cuidar dessas relações significativas, entender que por mais que se crie, né, tente se maquiar que agora o pico já passou, né? Então, até uma outra noção interessante que eu tenho ouvido falar e acho que é importante dizer aqui, que é legal a gente não pensar mais em pico da curva. É legal a gente pensar que a Covid ela é uma doença que ela funciona como uma mola,
tá? Então, essa mola está sendo pressionada para baixo somente, no nosso país, somente pelo isolamento social. Então, o isolamento social é o único peso que está aqui mantendo essa mola lá embaixo. Se a gente tirar o isolamento social, essa mola vai jogar a contaminação lá para cima. Então, a gente precisa manter essa mola lá embaixo. O que poderia colocar no lugar, né, para tirar o isolamento social? Poderia colocar, por exemplo, testagem em massa da população, que é o que todos os países estão fazendo, os outros. Poderia colocar, por exemplo, esse tipo de controle das pessoas que estão infectadas para que elas realmente fiquem em casa, o que a gente também não está fazendo, porque se não testa, a gente nem sabe quem está infectado, então nem tem como manter em casa. Né? Então, essas outras coisas poderiam ser pesos adicionais que manteriam a Covid, né, essa mola, lá embaixo. A gente está tirando o isolamento social sem colocar nenhum outro peso. Então, haverá uma tendência a disparar. Então, nós, como população, podemos fazer, né, como movimento coletivo, uma pressão para tentar manter essa mola lá embaixo e não disparar dessa forma o número de casos. Bom, Andréa fez uma pergunta que eu acho importante dizer aqui sobre, deixa eu arrumar aí, sobre o luto, tá? A negação do luto, né? A negação do luto é uma pergunta muito importante porque às vezes nós estamos em luto e nós negamos que estamos em luto. Ou seja, nós estamos. Quando a gente perde alguém que é significativo na nossa vida, ou algo significativo, porque o luto pode ser tanto de pessoas quanto de um modo de se viver, como eu estava dizendo agora. Né? Por exemplo, quando a gente perde um emprego, a gente vive um luto. Por quê? Porque era toda uma vida que a gente tinha ali e a gente tem que reelaborar essa perda, né? Ainda tem justamente, se a gente não consegue outro, numa situação como a de agora, por exemplo, tem o medo, né? O receio do que pode acontecer com a gente, né? O medo da fome, né? Que muitas famílias podem estar passando nesse momento, né? É um medo muito forte, é um medo muito importante de ser considerado. Mas tem essa negação do luto, né, que é possível, onde eu nego que a minha vida se desorganizou, que eu fiquei mais retraído em relação ao mundo, ou seja, que eu perco uma potência em relação ao mundo, né? Eu fico mais triste, eu fico mais sem energia, até há uma certa similaridade entre o luto e, por exemplo, a melancolia ou a depressão, né? Mas são coisas diferentes, né? São coisas importantes de se diferenciar. No luto, a gente sabe o que a gente perdeu, a gente sabe que, por exemplo, perdeu o emprego, perdeu uma pessoa querida que era super significativa na nossa vida e que ela ir embora altera toda o nosso funcionamento, né? Quando eu falo do luto da vida, por exemplo, a gente perde um modo de se viver onde pessoas significativas estavam sempre presentes perto da gente. E no distanciamento social, o que acontece é que essas pessoas já não estão no nosso lado todos os dias. Então tem um certo luto aí, um certo luto no sentido de que a vida que se tinha com essas pessoas ao lado já não se tem mais dessa forma. É importante entender isso, inclusive para pensar que essas pessoas elas estão vivas, né? Se essas pessoas estão, para que você possa elaborar que a perda, né, que você teve não foi da pessoa, mas foi daquele modo de se viver e que você pode construir um modo de se viver com essas pessoas. E é importantíssimo isso. Enquanto se nega esse luto, né? E por isso a pergunta do André é importante. Enquanto se nega esse luto, você não tem condições de fazer algo a respeito dele. Né? Então é importante entender que mudou, entender que vai ser importante se criar algo novo, porque não vai embora amanhã. A Covid não vai embora amanhã. Ao mesmo tempo, tem o sofrimento, por exemplo, de alguém que faleceu, onde possa acontecer um movimento de bom, eu nem estou sofrendo, a vida que segue, é assim mesmo,
chorar é para os fracos, vamos lá, bola para frente. E a pessoa, ela cria, né, um processo de negação de um sofrimento que ela está tendo. Um processo onde ela nega que dói, ela nega que se desorganizou. E nesse movimento, ela isola, né, aquilo ali e ela vive como se não tivesse acontecido. Isso vai trazer problemas, vai trazer questões que podem aparecer, como eu disse, como repetição, alucinação, pesadelos ou coisas do tipo, sonhos que não vão embora, né? Então, poder viver esse luto é importantíssimo, nesses dois sentidos que eu acabei de dizer. Bom, outra pergunta aqui da Aline. E isso vamos levar para o pós-pandemia, né? Sim, relações significativas. Vamos levar para o pós-pandemia. Que ela tinha feito desculpa, gente. Que ela tinha feito um comentário antes, relações significativas, essa é a chave. E isso vamos levar no pós-pandemia, sim. Né? As relações significativas se mantêm. E são elas, em boa medida, em grande boa medida, não são a única coisa, tá? Mas em grande boa medida, as relações significativas é o que dá sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Mais uma pergunta da Ana, ou um comentário, vamos ver. Ronaldo, você pode algum dia fazer uma live sobre isolamento social e relacionamentos abusivos? Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que sofrem enclausuradas com os agressores. Sim, Ana. Ótimo tema. Está anotado. De fato, é um tema importantíssimo, importantíssimo, né, o da violência física, da violência psicológica, né? E a gente sabe que aumentou os casos de violência doméstica nesse momento. Eu vou fazer uma live específica sobre esse tema. Vou até anotar aqui relacionamentos abusivos. Mais alguma pergunta? Podem mandar perguntas, sugestões, o que vocês quiserem, tá? Aproveito para dizer que continua os comentários, tá? Os comentários que chegam aqui, eles não são registrados no canal, tá? Mas os comentários enquanto a live está acontecendo. Esse vídeo vai ficar registrado, né? Eu vou deixar ele publicado no canal. Todos os comentários que fizerem nos vídeos, né, posteriormente esses não vão contar, eles vão ser computados para o próximo brinde, que pode ser uma caneca ou um livro, né? O livro que eu não estou com ele aqui agora, teria que pegar ele lá em cima agora. Mas em outro momento eu mostro para vocês, que é um livro que tem um capítulo meu nele, que também pode ser escolhido, tá bom? Bom, não chegou nenhum outro comentário aqui. Eu vou encerrando então a nossa live de hoje, tá? Algumas lives eu vou fazer com uma ideia que seja mais participativa, como é o que eu fiz hoje, né, de abertura desse quadro. Então esse quadro vai acontecer todas as quartas-feiras às 21h30. Algumas outras não vai ter a participação, tá? Então logo no início eu vou já avisar vocês, dando os recados iniciais da live, se vai ser com participação, se não vai ser com participação. E eu espero ver vocês aqui todas as quartas-feiras. Se vocês não puderem, os vídeos vão ficar aí também para vocês assistirem ou quando não puderem estar presentes. Mais um comentário da Ana. A nossa relação com nossa própria imagem me parece que mudou também. Eu sinto que essa situação de nós vermos no vídeo. Acho que sim, né? A ideia da imagem sem o corpo, né?
só essa coisa da imagem, porque a gente não tinha muito essa noção, né? Dessa diferença da imagem que a gente tem distante, né? Enquadrada. Por exemplo, vocês não sabem o que tem aqui, se está bagunçado, se não está, né, ao meu redor. Vocês estão me vendo aqui assim. Mas a gente não tem o corpo, né? A gente não divide o mesmo espaço. Vocês estão na casa de vocês, né? Vocês podem estar tomando um chá, podem estar de pijama, ou podem não estar, né? Se eu estivesse dando uma palestra, uma aula no espaço concreto, físico, todos vocês estariam se preparados, se vestidos para estar ali, né? De uma outra forma. Todo o ambiente seria cuidado de uma forma diferente de quando a gente está só nesse espaço aqui, onde vocês, cada um está na casa de vocês, talvez vendo outra coisa, mexendo no celular enquanto vê o que eu estou falando, né? Que tudo isso muda bastante e acho que as formas de relação também, elas se modificam, o lugar dessa imagem, né, desse visual, dessa forma enquadrado, também ganha um outro sentido nesse momento que a gente está vivendo agora. Você tem razão, Ana. Então, lendo aqui os últimos comentários da Margarida, tenha uma noite abençoada, obrigado. Leia, parabéns, muito bom, muito obrigado, bom saber. Bom saber que vocês curtiram aí, tá? Muito bacana. Karina, minha irmã, Karina Coelho. Parabéns, ótima live. Vamos manter o isolamento social sem pirar, vendo lives. É uma fofa mesmo. Minha irmã, que é enfermeira, né? Uma ótima enfermeira. Ela não está na linha de frente da Covid, é uma enfermeira da cardiologia lá em Piracicaba. Tô aqui já mandando um beijo para ela. Bom, gente, então por hoje é isso. Ficamos por aqui. A gente se vê então na quarta-feira, tá bom? Um beijo grande a todos vocês que me acompanharam até aqui. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Chama o pessoal aqui pro Conversa Psi para isolar, mas não pirar. Até, boa noite e boa semana a todos.